Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 18, que vem sob o título Informações e Esclarecimentos. Antes de nós iniciarmos, te convido a não esquecer de curtir esse material e também, se você desejar, partilhar com outras pessoas. Mas especialmente curta, meu querido, minha querida, porque assim você me estimula a continuar trazendo materiais edificantes para a nossa evolução e também nós alcançamos o maior número de pessoas possível, porque, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube vê que nós curtimos e então entende que esse material é bom para nós, partilhando também com outras pessoas. Então me auxilie, ok, querido, querida? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou tecendo aqui breves comentários. André Luiz nos conta: a volta de Ismalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, olha isso, gente. Nós sabemos que eles estão em viagem, né? Aniceto, Vicente e André Luiz, para a crosta, a serviço, para abençoar outras vidas, né? Vidas de irmãos aqui encarnados. E então, eles estão aqui no posto de socorro, sendo acolhidos, não é? Por Alfredo e a querida Ismalha. E então, Aniceto aproveitou e fez a pergunta do que ele achava eles voltarem a viajar, né? Para encontrarem-se então na esfera da crosta terrestre. E o Alfredo disse para ele que era mais aconselhável eles pernoitarem ali, porque aqueles que não estavam em batalha na guerra, estavam em batalha no pensamento, na fala. Gente, olha que importância, eles estão falando aqui da Segunda Guerra Mundial. Então, aquela vibração densa, não é mesmo, que estava ali pairando, daquelas batalhas sangrentas da Segunda Guerra Mundial, estavam ali trazendo essa tempestade magnética, como falou o Alfredo aqui, para que ficasse mais difícil, então, né, esse deambular entre as esferas espiritual e física, para eles, no caso, que estão aqui em trabalho a serviço do bem, na crosta. Então, Alfredo aconselhou eles a pernoitarem ali, porque aqueles, segundo Alfredo, que não estavam em batalha física, através das batalhas travadas na superfície do globo pela guerra, estavam em batalhas não bélicas através das ideias, dos pensamentos, da fala. E, gente, nós já temos estudado aqui sobre a importância do nosso pensamento, que nós estamos aí mergulhados no fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, é a respiração do Criador, e nós somos co-criadores com Deus, não é mesmo? Então, nós inspiramos quando nós respiramos o ar, inspiramos o hausto do Criador, e quando nós expiramos para o ambiente, nós estamos expirando
os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vão criar uma realidade. Então, por isso, essa tempestade magnética, não só, gente, pela guerra, mas também pelos pensamentos e pela fala. Vamos vigiar o que nós pensamos e o que nós falamos, porque nós, como co-criadores, estamos criando vibrações ao entorno de nós, no ambiente em que vivemos. E também expandindo isso para outras pessoas, não só para nós. Então, reflitamos sobre os nossos pensamentos, elevemos os nossos pensamentos. A prece é o melhor lenitivo para que mantenhamos os nossos pensamentos elevados. Pensemos no bem, pratiquemos o bem, o máximo que nos for possível, para que essas vibrações dessa psicosfera terrestre não fique tão densa. E assim a gente vai colaborando para a melhoria dessas energias. Continuando então a nossa leitura. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Olha isso, gente. Olha o que o Alfredo está falando aqui. Que é natural que se intensifiquem ao longo da crosta essas espessas nuvens de resíduos mentais de nós encarnados, daqueles de nós que estamos invigilantes. E aí vai se multiplicando essas tormentas destruidoras. Tomemos cuidado, meus queridos. Vamos colaborar para ir purificando a psicosfera que envolve o nosso planeta. Continuando. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos irmãos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não se disseminem em vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceraram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios, na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros, de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de, pelo menos, 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Olha só, gente, que triste, não é? Eles estão aqui falando sobre a Segunda Guerra, né? E eles estão falando aqui da calamidade que é causada por uma guerra. Não somente no mundo físico, mas também
nos padrões do mundo espiritual, onde eles estão auxiliando aqueles que estão desencarnando e estão trabalhando em favor do benefício, da melhoria, da não guerra, não é? Porque os irmãos espirituais também estão trabalhando em socorro quando há a guerra e estão lutando para que essa guerra seja exterminada. Eles também sofrem, eles também trabalham muito para receber esses irmãos que desencarnam tristemente durante a guerra. E todo aquele conflito ali gerando cadeias magnéticas, correntes vibratórias densas, não somente para aquele ambiente, como se espalhando por toda a psicosfera. Então, como é importante, não é? Quando a gente fica sabendo de guerras, não ficar falando mal, falando coisas que vão prejudicar ainda mais, mas sim enviarmos as nossas preces para esses ambientes, para que essas vibrações densas vão se dissipando e esses irmãos que ainda desejam a guerra, a violência extrema, que eles vão então deixando isso de lado e mudando a sua consciência através das bênçãos que os céus podem enviar pelas nossas preces, pelos nossos bons pensamentos, pela nossa boa fala. Então, prestemos atenção. Olha só que interessante o que eles vão conversando aqui e nos contando sobre quais são os prejuízos terríveis da guerra, não somente para as almas encarnadas, como também para os irmãos que estão no campo de batalha benéfica, auxiliando aqueles que recebem e auxiliando para que esse denso padrão vibratório seja modificado através do bem que eles praticam. É um trabalho muito cansativo também aos irmãos espirituais. Continuando a leitura. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal, de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perderam o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Olha só, gente, que interessante isso aqui. Esses irmãos, eles estão sendo recolhidos ali, estavam sendo, naquele momento da Segunda Guerra, recolhidos em nosso lar. E Vicente, então, ficou curioso, porque esses irmãos eram da Europa, e nosso lar é uma região espiritual sobre o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, segundo o entendimento de Vicente, seria mais coerente que esses irmãos fossem mantidos nas próprias regiões do conflito onde ali desencarnaram, não é mesmo? Só que o Alfredo explicou que os instrutores mais elevados da colônia Nosso Lar e os instrutores mais elevados também de outros planos viam essas aglomerações como fatais para a coletividade de nós espíritos encarnados. Por quê?
porque a densidade dessas vibrações, desses pensamentos atormentados desses irmãos que ainda não conseguiam sintonizar com o equilíbrio, seriam pesadas demais para as nossas fontes vitais e sacrificariam as fontes vitais dessas regiões que nós então vivemos. E esses irmãos então estariam ali, se permanecessem na zona espiritual de que faziam parte, por exemplo, da Europa, eles prejudicariam. Então, por isso eles eram transladados ali. E que aqueles que era possível ser transladados para a sua região na Europa seriam sim, mas aqueles que ainda estavam muito atormentados seriam ali colocados nas regiões de tratamento de nosso lar. Olha só que interessante, gente, e como é fundamental que nós entendamos o interesse caritativo, amoroso, gentil, cuidadoso dos irmãos no mundo espiritual ao nosso favor. Os benfeitores, os espíritos bons e generosos, estão sempre trabalhando para favorecer a nós, espíritos encarnados. Então, olha o cuidado da espiritualidade superior, daqueles benfazejos espíritos instrutores elevados que estavam ali cuidando para que não houvesse uma degenerescência nas vibrações de nós aqui da Terra, das regiões onde esses espíritos estavam desencarnando devido à densidade dos seus pensamentos, cuidando dos irmãos que desencarnavam e também daqueles encarnados ainda. Que interessante, não é, gente? Como a espiritualidade que trabalha a serviço do Cristo, de Deus na Terra, que é Jesus, se importa conosco. Que coisa linda, não? Por isso é fundamental fazermos bem feita a nossa parte também, para valorizarmos esse tão grande amor que nunca nos deixa desamparados. Continuando então a nossa leitura. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destrói dons. Dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros
toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é a união à luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui, mais de uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança, enquanto rebentavam estilhaços lá fora. Os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Que coisa linda, não é, gente? Então, quando há guerra, não somente irmãos encarnados estão ali praticando esses maus atos, mas também espíritos que concordam e que adensam, estimulando ainda mais os que estão encarnados a essa guerra. Eles também estão em guerra. E também há
os bondosos espíritos, os iluminadores, que estão ali trabalhando em favor de todos aqueles que estão naquele momento envolvidos com aquela guerra, os que estão na prática da guerra e os civis também. E aqui então Alfredo conta que ele e um grupo desceram no momento da guerra na Europa e foram auxiliar. E de longe eles viram um foco de luz, sendo indicados pelos instrutores maiores que descessem ali naquele ponto. E quando desceram, perceberam que era uma igreja, onde cristãos estavam reunidos ali com o sacerdote, orando, ouvindo uma palestra e cantando, porque eles tinham ouvido ali então sobre aquela passagem de Paulo e Silas quando eles cantam na prisão. E eles estavam cantando e elevando a vibração daquele local com essa luz divina, das suas preces, da sua boa vontade. Então percebamos, queridos, que não importa o local onde nós estejamos, ainda que seja local sombrio, nós vamos estar elevando a vibração do local, porque nós estamos com boa vontade trabalhando a serviço de Cristo. Aqui ele menciona, Alfredo no caso diz, que aqueles hinos eram ali determinados pelos instrutores maiores como se fossem abrigos antitrevosos, porque ele diz aqui que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos, que aqueles que estavam ali de boa vontade, e todos nós que estivermos de boa vontade, praticando em prece a amorosidade que nos foi ensinada pelo Cristo, vamos estar elevando o local e sendo como abrigos antitrevosos. Então, o lar que pratica a oração, a boa vontade, a prece sincera, vai ser sempre um foco de luz, a envolver todos os que estão na volta também, porque essa vibração ela se expande através dos espíritos generosos que se utilizam da nossa boa vontade para trabalhar também em favor de outros seres que estão em torno. Então, assim vamos concluindo hoje o nosso trabalho nesse capítulo maravilhoso. Tem sido maravilhoso todos os outros também, e a cada capítulo nós aprendemos um pouco mais e vamos refletindo mais profundamente sobre esse aprendizado abençoado, não é mesmo? No próximo capítulo, então, continuaremos o estudo desse livro maravilhoso. Agora, então, antes de nós terminarmos, eu te convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venhas estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para nós partilharmos o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, nós temos aqui, às 21 horas, o nosso encontro marcado com Jesus, com Maria Santíssima e com toda a comitiva espiritual de benfeitores que vem auxiliar e abençoar o nosso lar junto a Jesus quando nós fazemos o Evangelho no lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, voltamos a estudar a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, temos ali sob a direção da generosa benfeitora Maria da Soledade, o trabalho da recepção do passe, junto de todos os outros benfeitores espirituais que junto dela trabalham ao nosso favor para nos beneficiar com o passe. Sendo assim, meus queridos, com uma singela oração, vou me despedindo de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro sempre sincero, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, nossa companheira de todas as horas, nos levando a Jesus. E que os nossos queridos benfeitores espirituais continuem sempre, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e à nossa elevação moral para a nossa evolução. E que nós façamos com boa vontade, com estudo, com dedicação e com prática diária, tudo aquilo que pudermos fazer de bem para o nosso crescimento e também para valorizarmos esse grande amor que nunca nos desampara e nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau, meu querido e minha querida. Muita paz e harmonia em nossos caminhos, sempre.